Salve, salve galera, tudo bom? Essa é a segunda parte do vídeo sobre a derrota brasileira no pré-olímpico, tá? Como vocês sabem, o Brasil perdeu a final para a Alemanha e tá fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. É sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Porque no vídeo que saiu ontem, eu vou deixar no card aqui em cima, eu falei do jogo em si, da partida, dos 40 minutos da bola quicando entre Brasil e Alemanha, onde a Alemanha acertou, onde o Brasil errou. Você pode conferir no card aqui em cima, tá? Agora, a gente vai falar dos impactos que isso pode ter, que isso vai ter nos próximos anos para o basquete brasileiro, tá? Então já deixa a curtida nesse vídeo, vamos fortalecer aqui da maneira como você pode o basquete. Se inscreve no canal também, estamos quase chegando nos 1000 inscritos, conto muito com a sua inscrição e comenta aqui embaixo como vai ser esses próximos anos de basquete no Brasil. Bom, parece que assim como no futebol foi necessário uma derrota para a Alemanha para escancarar alguns dos problemas institucionais vividos por um esporte, por uma modalidade profissional no Brasil. A derrota, o jogo, né, a derrota para a Alemanha, de maneira alguma foi um vexame, de maneira alguma foi uma pipocada. A Alemanha jogou muito bem, conseguiu neutralizar os pontos do Brasil, mas esse foi o assunto do vídeo de ontem. Porque quando a gente pensa em basquete brasileiro como modalidade esportiva, quando a gente pensa em confederações e federações, ligas como instituições, sim, o basquete brasileiro está vivendo um vexame. É a primeira vez desde 1976, nos Jogos de Montreal, que o Brasil fica de fora do basquete como um todo. Não tem seleção brasileira masculina, não tem seleção brasileira feminina, não tem seleção brasileira 3x3, nem masculina nem feminina. O Brasil está fora de qualquer tipo de competição no basquete em Tóquio. E isso sim é um vexame, isso sim é um problema. Por quê? Tudo bem, a gente pode considerar que está pegando ali um rescaldo de toda a crise que o Brasil teve na última década e meia no basquete. Gestões horrorosas, punições da FIBA, dívidas e mais dívidas. E a gente ainda vive as consequências disso, tá? A convocação do Petrovic ainda é um sintoma disso, né? De muitos atletas velhos, velhos não, com mais idade, e outros com pouquíssima ou nenhuma experiência, né? Para tentar fazer essa mescla, faltou muita gente ali naquele miolo, naquele meio termo. Então, a gente já sente isso e essas desclassificações para os Jogos Olímpicos são mais um sintoma desses problemas, tá? E fica ainda mais doídos pelo fato de que ambas as seleções, e aqui excluindo um pouco o 3x3, do basquete 5x5, ambos os times tinham muitas condições de entrar. O masculino, como eu disse, tinha ido muito bem nos jogos anteriores e perdeu para a Alemanha. A partida do feminino, que foi ano passado ainda, né? A pandemia não estava tão proliferada na época do pré-olímpico feminino. O Brasil perdeu para o Porto Rico de uma maneira muito dolorida, muito triste. O Brasil estava com a vaga na mão também e perdeu lá. Mas a gente não consegue, a gente não pode colocar essa culpa nas comissões técnicas e nos atletas, tá? Eles foram vítimas, mais uma vez, de um sistema que está falho, um sistema que está viciado, um sistema que não funciona e que vai piorar, tá? Ou vai ser muito mais difícil melhorar. Explico. A primeira parte, e mais óbvia, é que fora das Olimpíadas você tem muito menos exposição, você tem muito menos gente vendo a sua seleção, muito menos crianças vendo aqueles jogadores e tendo alguma coisa para se espelhar, se interessando pela modalidade. O basquete, ele sai do principal evento esportivo mundial, não vai ter transmissão em TV aberta, em TV fechada, em canal fechado, simplesmente as pessoas vão olhar e não vai ter o Brasil representando o basquete, né, nos jogos. E isso causa um impacto a médio e longo prazo muito cruel, muito feroz. A gente vê como o vôlei colhe frutos até hoje, de gerações vitoriosas, né, em termos de seleção. Não querendo comparar muito o basquete e o vôlei, até porque são situações muito diferentes, mas o vôlei mostra como o sucesso de seleções pode sim alavancar uma modalidade no país. O basquete jamais conseguiria uma medalha de ouro nas atuais circunstâncias, tá? E praticamente todas as outras circunstâncias também. O cenário esportivo, a hierarquia esportiva do basquete é muito diferente da do vôlei. E o Brasil está muitos degraus abaixo.
mas a gente vai perder em exposição, a gente vai perder em visibilidade. Isso pode resultar também na ausência de patrocínio, porque não há interesse em investir em determinada modalidade, sendo que outras têm muito mais sucesso, têm muito mais a exposição também. Isso é a parte que a gente não consegue mensurar nesse exato momento com números, a gente não consegue mensurar com grandes dados agora, tá? Mas existe uma outra parte que já é certa que o basquete brasileiro vai ficar extremamente prejudicado, que é na questão de financiamento via governo federal. Existe no Brasil um mecanismo a partir da lei Agnello Piva, tá? Essa lei, ela determina basicamente que uma porcentagem de tudo que é arrecadado com as loterias federais seja destinados ao Comitê Olímpico Brasileiro e Paralímpico também, e dali ele é espalhado para as confederações de cada esporte. Bom, metade dessa grana ela é dividida igualmente entre as confederações, e a outra metade ela é dividida por mérito esportivo via de regra. Então, participações em Olimpíada, medalhas em Olimpíada, medalhas em mundiais, etc, etc, etc. O Brasil está fora de tudo isso. O Brasil conseguiu uma medalha no PAN feminino, tá, recentemente. Foi mais ou menos essa a conquista do basquete brasileiro recente. O basquete brasileiro feminino não tem conseguido disputar mundiais. Agora, o masculino e o feminino estão fora de Olimpíadas e com isso a CBB vai caindo no ranking das confederações na hora de receber essa grana, essa segunda metade do bolo, essa parte da segunda fatia, tá? E aí a gente tem um grande problema, porque a verba via loterias federais, via lei Piva, é a principal fonte de recursos da maioria das confederações esportivas no Brasil. Da maioria. São poucas as que têm patrocínio e são poucas as que conseguem se sustentar com os patrocínios, né? Que essa verba privada supera a verba da lei Piva, tá? A gente pode destacar aí o vôlei, o atletismo, que também já não é a mesma coisa de anos anteriores, então o judô tem alguma coisa, e o basquete tá caindo a cada ano, certo? O basquete tinha vários patrocínios, mas com toda essa crise, com todos os problemas, o basquete hoje tem 2 patrocínios da Motorola e da Unicesumar, não são patrocínios muito altos, essa grana vinda da lei Piva seria muito importante e simplesmente vai vir com um valor bem menor por causa dessa desclassificação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Tá, nesse ponto as modalidades, o masculino, o feminino, eles acabaram se compensando nos anos anteriores, né, quando geralmente ia uma das duas. Foi excelente em 2016, porque como éramos sede, estávamos em ambas as modalidades, e o Brasil sai de 2 anos seguidos no masculino, de uma Olimpíada 2016, em que, obviamente, por ser sede, o Brasil tinha todo mundo disputando, para um ciclo, na verdade, em que ninguém conseguiu se estabelecer nessa questão do mérito esportivo para aumentar esse aporte dessa grana. E aí a gente começa a entrar numa bola de neve, porque qual que seria um dos caminhos para melhorar a seleção e a popularidade do esporte no Brasil a médio e longo prazo? Investimento na base. É um pouco complicado você querer fazer dos feijões profissionais que estão em atividade hoje uma feijoada, tá? Porque os atletas que hoje têm 22, 23, até 30, 35 anos, já passou toda a formação deles. Eles ainda podem render alguns frutos, mas eles na verdade são elite hoje, tá? Não há muito como se mexer no que acontece hoje na elite do basquete brasileiro, assim como se moldar a elite do futuro, a elite daqui 5, 10 anos. E para isso você tem que ampliar o basquete nas escolas, em confederações de base, em clubes, e também espalhar isso geograficamente, porque é muito fácil eu falar vindo de uma cidade em que respira basquete, como é Bauru, mas assim como também é Rio Claro, como também é Franca no interior de São Paulo, que muita gente conhece e pratica a modalidade, num estado que concentra a maior parte dos clubes, jogadores e treinadores. Então é muito fácil eu falar que o basquete funciona aqui. Se a gente for pegar a nível nacional, o basquete não funciona, tá? Pega todos os jogadores que atuaram no último NBB. Eu fiz esse levantamento, ele vai ser publicado na Locomotiva muito em breve. Pega o local de nascimento de todos eles. A maioria de São Paulo. A maioria de São Paulo. Há uma polêmica nas convocações das seleções de base de que os treinadores, sendo de São Paulo, acabam convocando apenas os atletas em que eles têm contato no estado de São Paulo. E aí os treinadores se defendem, falando que eles não têm condições de
fazer scout em outros estados. E é uma verdade. É um sistema viciado, é um sistema que, assim como o Diego Silver sempre fala, Paulo Bassul também sempre fala, Diego Silver do Área Restritiva, né, onde eu faço algumas lives também, o basquete é autofágico, né, ele produz para se consumir, né? Ele não produz excedentes, ele não produz melhoras, ele só produz para ficar autossustentável, e isso não é suficiente, isso resulta em situações como a que a gente vê hoje, né? Com o basquete fora dos Jogos Olímpicos depois de 45 anos, certo? Essa grana que deixa de vir, ela serviria muito para fomentar essa modalidade em outros lugares do país também, e mesmo no estado de São Paulo. E agora essa grana vai ser menor. Agora vai ser mais difícil encontrar patrocinadores. Agora vai ser mais difícil fomentar e mudar a situação do basquete. E isso não é a nível CBB. E isso atinge as federações, que vão diminuir o repasse que eles recebem. Isso também é problema para a Liga Nacional de Basquete, que poderia num primeiro momento, obviamente, aproveitar, olha só quantos jogadores temos no nosso campeonato que atuaram nas Olimpíadas. Temos Alex, temos Hetzheimer, temos Lucas Dias, Lucas Mariano, Jorginho, agora não tem mais, tá? Não vai ter porque eles não se classificaram. A médio prazo, como a Liga Nacional se beneficiaria de um crescimento da modalidade, chegando mais times, chegando mais atletas, chegando fôlego novo. Sabe, o campeonato existe há 13 anos, e há 13 anos os destaques são Marquinhos, Alex, Marcelinho Machado, Giovannone. Esses dois últimos só não são mais porque se aposentaram. Quando Alex, Chamel, Marquinhos pendurar o tênis de basquete, né, pendurar o uniforme, o que vai ser? A gente vê ali Iago surge, Jorginho surge, mas demorou quanto tempo? Demorou 13 anos. Vai demorar mais quantos para vir alguém no lugar deles? Sabe? Isso vira uma bola de neve que é muito prejudicial ao basquete brasileiro. Então, repito, em termos das comissões técnicas, das seleções que efetivamente foram lá, entraram em quadra e jogaram, tá tudo certo, perder faz parte. Agora, institucionalmente, é sim um vexame, é sim muito perigoso. E ali, a seleção brasileira ela tem um papel também fundamental nesse sentido, porque além dela ser o meio de entrada para essa verba, ela, novamente, ela fomenta a modalidade, né? Ela traz novos adeptos ao esporte, e sim, a seleção brasileira é o principal instrumento de popularização de um esporte no Brasil ainda. Tá? Talvez apenas não no futebol, mas nos esportes olímpicos, que a maior parte da população acompanha de 4 em 4 anos, ou quando tem um mundial, eventualmente um PAN, é sim a seleção brasileira. É sim a seleção brasileira que fomenta. Tá? E a partir do momento em que a seleção brasileira não consegue entregar resultados minimamente convincentes para se colocar acima de outras confederações, de outros esportes, que tem muito menos praticantes no Brasil, é sim um vexame o que acontece, é sim um problema, e ali todas as instituições vão ter que arcar com isso, e deveria ser uma indignação geral, tá? Isso até parafraseando o meu colega jornalista Lucas Rocha na live que a gente fez no EC Basquete, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem logo após a derrota para o Brasil para a Alemanha. Isso deveria sim ser algo sentido por todo o ecossistema do basquete brasileiro, não apenas pela CBB, não apenas pela federação, não apenas pelos jogadores, tá? É algo que vai afetar o basquete como um todo no Brasil, tá? Como um todo. Bom, enquanto isso, a gente segue por aqui cobrindo, a gente segue por aqui incentivando, beleza? É isso que eu queria falar hoje. Conto com seu like e sua inscrição no nosso canal. Muito obrigado, até a próxima e falou!